Gente, um pobre, olha! Filma! Eu nunca vi um de perto. Se você já jogou Stardew Valley, aquele joguinho de fazenda maravilhoso, sabe que cada personagem tem uma jornada própria dentro do jogo. E no caso da Hayley, essa jornada de mudança é uma das mais interessantes. Ao começar, ela é praticamente o oposto do estereótipo do fazendeiro, típico que você imagina, rica, vaidosa e cheia de preconceitos sobre o estilo de vida simples do campo. Ela só se interessa por coisas relacionadas ao seu status, e isso a faz parecer superficial e um pouco snob. Mas o que muitos jogadores não percebem é que essa percepção de Hayley começa a mudar aos poucos, à medida que ela interage com o jogador. Em Stardew Valley, os relacionamentos são construídos ao longo do tempo, e isso acontece com ela da mesma forma que acontece com as outras personagens. O sistema de corações, que mede o nível de amizade com os outros moradores, é central para esse processo. Quando você interage com Hayley, dá presentes, conversa com ela e participa dos eventos de coração, vai notando que ela se abre mais, mostrando um lado mais vulnerável e profundo. Hayley, que inicialmente só liga para as aparências e para a vida na cidade, começa a se conectar com o estilo de vida rural, e suas interações com o jogador vão refletindo essa mudança. O processo de amadurecimento dela é gradual, não acontece da noite para o dia, mas é algo que se constrói principalmente através da convivência e das pequenas ações do dia a dia. Cada evento de coração é uma pequena peça que vai mostrando mais e mais como a vida simples e as pessoas ao seu redor vão moldando a visão que ela tem de si mesma e do mundo. A evolução emocional e comportamental de Hayley não é apenas uma mudança superficial nas suas atitudes, mas sim uma transformação interna profunda que reflete o processo de amadurecimento que ela vivencia ao longo do jogo. Esse amadurecimento está ligado a diversos fatores, incluindo o ambiente em que ela se insere, a convivência com os outros moradores da vila e, principalmente, as interações e experiências compartilhadas com o jogador Hayley. No começo do jogo, é uma personagem que é quase o oposto de muitas das figuras que o jogador encontra no vale. Ela é uma garota rica, acostumada ao conforto e luxo da cidade, que considera a vida simples e rural uma espécie de retrocesso. Seu comportamento inicial é cheio de superficialidade e desdém, com comentários frequentemente voltados para a sua aparência e o status social. Ela observa os outros moradores com um olhar crítico e muitas vezes julgador, especialmente Emily, sua irmã, que vive uma vida simples e despreocupada em comparação com a sua. A partir de agora, o sacode vai começar. Escravos do pó cheiravam sem parar. Fumam, cheiram, cheiram até. Para Hayley, a imagem de uma pessoa e o quão bem ela se veste ou se comporta são aspectos determinantes para estabelecer qualquer tipo de valor. Ela não vê a beleza na simplicidade, nem no esforço genuíno de trabalho, e isso se reflete em como ela trata o jogador no início. Porém, há algo mais profundo em Hayley, algo que o jogador pode perceber mesmo em seus momentos mais snobs: sua insegurança. Em sua busca por uma identidade dentro do status social que conhece, Hayley começa o jogo presa à sua própria bolha de superficialidade. Ela depende da paciência e da interação do jogador, que vai desafiando e desconstruindo gradualmente as camadas que ela construiu ao longo da vida. Através dos eventos de Dois Corações, o jogador começa a conhecer uma Hayley menos arrogante e mais vulnerável, ainda que um pouco teimosa. Quando a irmã Emily fala sobre as tarefas de casa, podemos perceber que há algo de desconfortável no relacionamento delas. Hayley, apesar de ser uma garota rica, não sabe muito bem como lidar com as dificuldades cotidianas do campo, como tarefas simples e até mesmo o trabalho braçal. Esse momento é um pequeno, mas significativo passo na direção de um primeiro confronto com a realidade. Além disso, a transformação não ocorre apenas no relacionamento com os outros personagens, mas também nas interações de Hayley com o próprio ambiente. Ela começa a sentir, aos poucos, que a vida rural tem seu valor, mesmo que ela ainda tenha muito a aprender sobre o que significa ser parte de uma comunidade e sobre a relação com a terra. A mudança de Hayley começa a ganhar mais profundidade após o evento de Seis Corações, quando ela perde o bracelete de família. Esse objeto, que carrega uma grande carga emocional, é um símbolo de seu vínculo com seu passado e com a memória da sua família. Quando o jogador encontra o bracelete perdido e o devolve a ela, Hayley passa a perceber a importância do apoio dos outros. Ela já não se sente tão isolada, nem tão orgulhosa, a ponto de esconder suas fraquezas. Esse momento revela a primeira rachadura em sua parede de egoísmo. Ela não
não vê mais a ajuda do jogador como um simples favor, mas como um gesto genuíno de cuidado, algo que ela não está acostumada a experimentar em sua vida até então. Esse episódio é um ponto crucial porque mostra que Hailey começa a perceber que há algo além das coisas materiais e superficiais que ela sempre valorizou. Ela começa a entender que as relações humanas não podem ser reduzidas apenas ao que alguém pode oferecer em termos de status ou bens materiais. A mudança não é apenas sobre a perda do bracelete, mas sobre a maneira como ela começa a reavaliar seu próprio valor em relação aos outros. Essa é a primeira grande semente do amadurecimento dela. O próximo grande momento de mudança ocorre no evento de 8 corações, quando Hailey, em uma tarde despreocupada, passa tempo com o jogador nas fazendas de Marnie e aprende a ver o campo de uma forma nova. Ao tentar interagir com os animais, ela acaba se divertindo, caindo na lama e rindo da situação. Esse episódio é a primeira vez em que Hailey começa a experimentar a alegria genuína das pequenas coisas, algo que ela nunca havia vivido antes em sua vida de luxo e superficialidade. Ela descobre o prazer das experiências simples e da diversão sem compromisso. Este é um momento de desarmamento emocional para Hailey. Ela começa a ver a vida rural não como uma tarefa árdua, mas como algo que também pode ser gratificante, divertido e, mais importante, cheio de potencial para se sentir conectada aos outros e ao mundo ao seu redor. E no final, quando você se casa com ela, a Hailey já não é mais aquela pessoa do começo do jogo. Ela se tornou alguém diferente, mais madura, mais empática e muito mais consciente do mundo ao redor. A mudança dela não acontece porque alguém a força a mudar, mas porque ela é colocada em um ambiente que permite reflexão, acolhimento e crescimento. Talvez seja por isso que a trajetória da Hailey seja tão marcante. Ela mostra que ninguém é uma versão final de si mesmo, que crescer, muitas vezes, não é abandonar quem você foi, mas entender seus limites, rever seus valores e escolher ser alguém melhor. Stardew Valley usa uma personagem aparentemente fútil para lembrar que mudança é um processo e que, com tempo e convivência, até as pessoas mais distantes podem se transformar.